Olá, olá, bom dia! Sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. Deixa eu colocar aqui o nome da nossa live. Bom dia, Rê! Ó, Café com as Leoas. Toda terça, 8h15. Bom dia, Daphne, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Então, bora lá. Fixar comentário. Como é que vocês... Gente, eu estou na loucura. O meu dia de hoje está numa loucura. Se você tá vendo essa live no replay, passa ela um pouquinho pra frente, que eu vou fazer um café enquanto a gente vai conversando. Beleza? Então, o que acontece? Nesse nosso papo de hoje, a gente vai falar... Oi, Thay. Oi, Andréia. A gente vai falar sobre a criação de um modelo de negócios. E eu preciso muito que vocês tenham bastante atenção em relação a isso. Por quê? E eu já vou sentar bonitinha, tá? Já tô fazendo meu café. Porque isso é o que vai basear muitas das coisas, das ações, das coisas que vocês vão fazer. Por quê? Quando a gente não entende, quando a gente se perde na construção do nosso modelo de negócio, as coisas, elas parecem que não fluem dentro da nossa empresa, dentro da nossa vida. O que acontece? Onde é que estão os filtros de ar? O que acontece, gente, quando... Existem alguns momentos da nossa vida que a gente começa um negócio e daqui a pouco a gente pensa o seguinte: caramba, esse negócio ele não tá fazendo sentido pra mim, ele não tá dando certo. Só que ao mesmo tempo a gente olha, a gente replicou ele de um modelo. Bom dia, Fê. A gente replicou ele de um modelo de alguém que a gente achava que ia dar certo, que ia funcionar e tal, e no final as coisas elas não funcionam. Então o que acontece? Nesse momento hoje a gente vai falar, a gente tem vários assuntos envolvendo isso. A gente vai falar sobre essa criação desse modelo de negócios único. Eu só vou fazer meu café aqui, gente. Vocês peguem um café de vocês. Olha, hoje meu dia tá maravilhoso. Acordei. Hoje eu tenho um evento, então assim, tô enlouquecida. Acordei, amo nosso café, eu também amo. O que eu fui tomar banho, no meio do banho a água ficou gelada. Não sei por que raios o negócio da água resolveu ficar gelado. E aí eu tomei banho... metade do banho quente, metade do banho frio. A minha sorte é que daqui a pouco eu vou arrumar essas jubas, meus jubelos, e aí eu vou lavar o cabelo no salão. Mas, gente, o que a gente tem que pensar, né, quando a gente fala de modelo? Vocês já pensaram alguma vez em modelo de negócios? O que é um modelo de negócios? Ou algo relacionado a isso? Já pensaram alguma vez, tipo, entendi um modelo de negócios? Oi, Nayara, oi, Pri. Vão entrando aí, tô fazendo o nosso café. Façam o café de vocês aí. O que é um modelo de negócios? Oi, Isabel. Gente, quando a gente fala do nosso modelo de negócios, quem nunca veio na live, manda uma gatinha. Quem já veio, manda uma leoa pra saber que vocês já vieram nessa live. O que acontece? Quando a gente está falando de modelo de negócios, a gente tem que pensar o seguinte. Quem aí, por um acaso, na sua vida já teve filho? Eu não tive filho ainda, tá, gente? Mas só pra... Eita, já teve filho. Quem já teve filho, montou um plano de parto. Oh, bom dia, gente. Quem aí já teve filho e montou um plano de parto? Ou, beleza, não tive filho. Mas quem aí já reformou um apartamento e fez um plano de obra? Ou quem aí já viajou e fez um plano de viagem? Muito provavelmente vocês fizeram esses planos. Quando a gente fala dentro do empreendedor, maravilhosas. Quando a gente fala dentro do mundo dos negócios de um modelo de negócios, sabe quando a gente vê lá, construa o seu plano de negócios lá no Sebrae, o Sebrae fala muito disso, não sei o que lá. Então, quando a gente está falando de construção de um modelo de negócios, a gente vai construir, a gente vai enxergar o que a gente tá... Fiz um plano de separação, funciona também, dá tudo certo. Então, é um plano, é a gente construir um plano. Vocês sabem que eu também uma vez tive um plano, mas um dia eu conto pra vocês. Um plano de término. Foi muito louco. E deu muito certo. Mas era uma situação horrorosa da minha vida. Juro pra vocês.
Era um cara... Resumidamente, só pra vocês entenderem, tá? O cara disse pra mim, assim, na época, a gente era meio ficantes, ele falou assim, se tu emagrecer, eu penso em namorar contigo. Olha só o maravilhoso você achando. Quando ele me falou isso, todo o encantamento que eu tinha pra ele foi embora. E aí eu falei, então tá. Aí, gente, eu fui a namorada não namorada perfeita. Juro pra vocês, eu fiz tudo pra aquele homem. Porque daí, pra ele se apaixonar loucamente por mim. Só que cada vez que eu começava a querer me envolver, assim, gostar dele, eu ia lá e ficava com outra pessoa, porque a gente não era namorado. Mas aí eu criei, nada a ver com a live, mas vocês vão me falar. Aí eu elaborei um plano real pra que ele se apaixonasse por mim. Ele se apaixonou, tipo assim, eu fiz festa surpresa de aniversário pros amigos. Dessa festa, eu sei ser estrategista. Eu fiz um álbum de fotos com ele desde criancinha. Levei ele pra serra, e terminei com ele. Aí ele chorava desesperadamente. Aí ligou pra minha mãe. Meu Deus, como é que eu faço pra reconquistar a carteira da minha mãe? Ih, meu filho ferrou. Depois que ela dá de louca, não tem mais volta. Enfim. E ele falou pra mim, se tu emagrecer, eu penso em namorar contigo. E aí depois disso, ela é das minhas, sim. Depois disso eu comecei a ficar com o Pedro, que foi o meu atual marido, né? Que foi o que ele falou. Ele falou pra mim assim, quando eu fiz a cirurgia bariátrica enquanto eu tava casada com ele. Na verdade eu namorava com ele. Ele me disse o seguinte, eu falei, Pedro, eu tô pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, não sei o que tu acha. Ele, eu não acho nada, eu acho que quem tem que achar é tu. Porque se tu um dia emagrecer e chegar pra mim e falar que fez cirurgia por minha causa, a gente vai se separar, porque eu te amo por quem tu é e não pelo teu corpo. Eu falei, o quê? Existe isso? Homens assim? Existe. Tamo aí casado, feliz da vida até hoje. Mas enfim. Voltando ao assunto principal da live. Exatamente, é isso. A Nayara tá no esquema. O que acontece? Quando a gente entende que a gente faz um plano, né, de separação, de casamento, de viagem, de qualquer coisa nesse sentido, a gente tem que entender também que a gente pode e deve, aliás, não é pode, construir um plano de negócios. A gente vai montar o nosso plano de negócios. Beleza. Só que esse plano de negócios, ele tem que ter um objetivo final. O que é um objetivo final? É eu entender onde é que eu quero levar o meu negócio. Por exemplo, quando eu crio um plano de viagem, eu sei pra onde eu tô indo. Tipo, se eu vou, sei lá, pra Paris no inverno, eu sei que eu tenho que pegar coisas diferentes do que se eu for pras Maldivas. A minha mala vai ser diferente, a minha programação vai ser diferente, tudo vai ser diferente. Então eu tenho que me programar, mas eu sei o meu destino final, eu sei o que eu quero fazer. No nosso negócio, a gente tem essa mesma estratégia. A gente constrói um plano de negócios pra gente entender. Só que a gente tem que entender onde é que a gente quer chegar. Só que pra começar todo esse processo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender como é que hoje o nosso negócio ele tá sendo operacionalizado. E pra isso a gente tem um material pra fazer isso. A gente tem uma técnica, que é o que eu vou ensinar pra vocês nessa nossa live de hoje. Gente, eu vou ensinar pra vocês, vou sair correndo para o salão, depois eu vou sair correndo pra van, depois eu vou pra Casa Perini, porque tem Casa Perini Music. Hoje eu tô enlouquecida, mas vai dar certo. E aí, o que acontece? Quando a gente vai começar a pensar nesse nosso negócio, deixa eu até abrir um negócio aqui pra vocês. A gente tem que entender o seguinte. Cadê o negócio? A gente tem que entender... Olha aí o negócio passando. Que qualquer modelo de negócios único, prestem atenção, ele tem que ter uma base de quais são os meus sims e quais são os meus nãos. Quando vocês forem construir um modelo de negócios único de vocês e vocês vão olhar para o que vocês têm atualmente, vocês têm que se perguntar quais são os sims e quais são os nãos do negócio de vocês. Isso ninguém ensina. Isso é algo que ninguém ensina. Por que as pessoas não ensinam? Porque quando elas vão olhar para um negócio, a maioria das pessoas elas ensinam através da ótica da gestão somente. Só que o que acontece? Principalmente nós que somos micro e pequenas empresárias, a gente precisa entender que a gente faz muito parte do nosso negócio.
principalmente quando a gente começa. Gente, podem printar aí o seguinte, depois esse resumão vai todo lá pro nosso canal do Telegram. Então, quem não está lá, eu vou deixar o link depois nos stories e vocês entrem. Ou vocês me mandem assim, eu quero... Aliás, me mandem eu quero no material, que daí eu mando pra vocês. Mas mandem depois da live, tá? Mandem nos direct. E aí, qual é a grande questão? Prestem atenção. A gente vai incluir quais são os sims e quais são os nãos. Por exemplo, quais são os sims do meu negócio? Eu aqui tenho uma verdade muito forte enquanto empresária, que é o seguinte. Eu sempre sou... a gente busca muito a criatividade. A gente busca muito a descoberta. A gente busca muito um conhecimento aplicado. Eu escuto muito. Pra mim, a diversão, ela tem que estar no nosso processo. A leveza tem que estar no nosso processo. Então, quando a gente fala de construir um modelo de negócios único, no meu modelo de negócio, sim, tem essa diversão. Se a gente não se... E assim, não é que a gente é umas psicopatas rindo o dia inteiro, claro que não. Mas se a gente não se diverte no processo, se não tem essa leveza, não funciona pra mim. Se é um negócio pesado, se é um negócio sofrido, não significa que a gente não vai trabalhar. A gente vai trabalhar, mas não tem que ser uma coisa pesada. Então, aqui, ó, vocês vão listar aqui os sims e os nãos do negócio de vocês. Vocês vão receber depois esse material lá no nosso canal do Telegram, tá? Então, não se preocupem com isso. E aí, o que vai acontecer? Vocês entenderam quais são os sims e os nãos? Ó, gente, momento do café. Vou até parar aqui pra vocês verem o momento do café. Se o Instagram deixar. Foi. Ó, o momento do café. Ai, que delícia. Foi. E aí, passaram o momento do café. Gente, eu consegui estragar a cafeteira. Daí eu tô passando direto do negócio, porque é o que temos. E aí, beleza. Entendi quais são os meus sims e os meus nãos. Os meus sims, eu vou entender quais são os meus nãos. O que são os meus nãos? Aquilo que não entra dentro da minha empresa. Por exemplo, gente, podem chegar pra mim com a pessoa mais incrível do mundo em relação a qualquer coisa. A pessoa sabe fazer, sei lá, ela é surreal em copy. Por exemplo, que a cópia é um desafio, pra quem não sabe, cópia é a escrita, né? A pessoa é surreal, ela sabe muito de cópia. Gente, não adianta ela ser surreal de cópia se ela não tiver bom humor. Se ela não tiver leveza e bom humor. Não adianta, pra mim não funciona. Por quê? Porque eu acredito muito nesse bom humor. Pra mim, o bom humor é algo extremamente fundamental. Então, assim, não existe um caminho sem o bom humor. Então, eu vou lá e listo quais são os meus sims e quais são os meus nãos. Bom dia, Rosi. Seja muito bem-vinda. Entenderam? Então, o primeiro passo de vocês para construir um negócio que funcione para vocês é entender os sims e os nãos. Pensem na viagem. Quais são as coisas que vocês estão dispostas a fazer nessa viagem e o que vocês não estão dispostas a fazer nessa viagem? Por exemplo, eu tô no meu caso, tá? Vamos supor que eu vou viajar. Quando eu vou viajar, eu penso, se é uma viagem internacional, se eu tô disposta a passar, sei lá, a madrugada inteira viajando e chegar lá no dia seguinte e já começar a viajar, a passear. Tem pessoas que preferem viajar de noite pra chegar durante o dia pra começar a viagem mais descansada. Tem pessoas que escolhem investir, e eu já tive essa experiência, gente, eu super recomendo, porque assim, ó, em viajar de executiva, porque tu vai dormindo na viagem, chega no destino como se estivesse dormindo a noite inteira. É maravilhoso. Só que assim, o que acontece? É um investimento. Então a gente tem que pensar quais são os sims que a gente está disposta a fazer. Por exemplo, vamos supor assim, sei lá, a Rose, vamos falar assim, o meu lugar que tem no meu coração, no mundo, Nova York. Se eu vou pra Nova York, eu tô disposta a, sei lá, dormir pouco e conhecer mais coisas, ou eu preciso ter, sei lá, tantas horas de sono. O que eu não estou disposta a fazer? Não estou disposta a acordar antes das 6 da manhã. Não estou disposta a ficar antes das 7, sei lá. Beleza, eu coloquei ali o que eu não quero. E eu vou colocar o que eu quero. No nosso negócio é a mesma coisa. A gente tem que entender quais são os sims e os nãos. E, gente, isso muda o jogo de vocês. Isso vai mudar o jogo de vocês. Nova York. Ai, a gente ama uma Nova York. 2023, eu quero muito ir com as minhas alunas e mentoradas para Nova York. A gente fazer uma viagem para Nova York. Já temos uma guia, né, Rosi? Pra gente fazer esse encontro. Porque, gente, Nova York é a cidade
onde as pessoas respiram diversidade, cultura e coisas novas, assim. É um lugar onde eu tenho muitos insights. Faz alguns anos que desde antes da pandemia, que eu não vou pra Nova York, mas enfim. Então, gente, qual é a grande questão? Já entendi aqui quais são os meus sims e os meus nãos? Beleza. Aí a gente vai dar mais um passo. A gente vai entender agora. Bom dia, Janice maravilhosa. A gente vai entender agora qual é a nossa proposta de valor. Vem, eu vou recepcionar. Gente, se organizem, quem for minha aluna, a gente vai trabalhar muito pra que a gente vá pra Nova York em 2023. Tá? Pra gente ir pra Nova York. Como viagem técnica, tá, gente? É curtição, mas é viagem técnica. Então, vocês se organizem com isso. E aí, o que acontece? Beleza, eu entendi eu vou entender qual é a minha proposta de valor. Quando vocês constroem um modelo de negócio único, você tem que entender assim, o que eu quero gerar, o que eu gero de valor pro meu cliente? Qual é a minha proposta de valor? Como é que eu gero valor pro meu cliente? Vocês vão responder aqui. Eu gero valor, no meu caso, tá? Eu acredito muito que existe um caminho de gestão de negócios através da experiência que respeite muito a empresária que está por trás para dar liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade geográfica, se assim ela quiser, para essa mulher. Mas principalmente o meu foco é liberdade financeira e emocional. E como é que a gente cria uma liberdade financeira e emocional? A gente constrói um negócio único através de uma gestão focada em experiência. Ih, meu fone tá sem bateria. Eu vou ficar sem fone, eu acho, porque tá sem bateria. Vocês me escutam sem fone? Me digam aí se vocês me escutam sem fone. Só alguém confirma, tô escutando, tá tudo certo. Só pra eu ter que ajeitar aqui. E aí, gente, quando eu entendo qual é a minha proposta de valor única. Show, Bia, obrigada. O que eu vou entender? Beleza, entendi que eu tenho uma proposta de valor. Eu vou colocar nesse material que vocês vão receber lá no nosso canal. Como é que eu gero valor? E assim, é importante, tá? Deixa eu só até parar de compartilhar aqui. Quando a gente fala disso, não é assim como eu gostaria de num futuro gerar valor, não sei o que lá. Não, é o que eu faço hoje. O que eu faço dentro do meu modelo de negócio atual. Por quê? Esse material que vocês vão fazer é de agora. Depois vocês podem ir atualizando ele sempre. Tipo, a cada 6 meses, a cada ano. Mas a gente tem que entender isso. Beleza. Pra quem chegou depois, tá? A gente tá criando nosso modelo de negócios único. Porque assim como numa viagem, a gente entendeu que a gente tem que olhar pra cá e entender como é que a gente faz as coisas. Então a gente tá entendendo como é que a gente tá aí, qual é a viagem, né? Qual é a viagem que a gente tá construindo, como é que a gente vai chegar lá. E aí, só tô achando aqui, gente, depois a gente entender qual é a nossa proposta de valor, a gente vai entender quais são os nossos segmentos de cliente. Quem são os clientes que a gente atende? Quais são os tipos de cliente? Aqui vocês podem pensar assim, se vocês atendem para grandes massas, se vocês atendem um cliente individual, se vocês atendem um cliente pessoa física, pessoa jurídica, quem são os clientes que vocês atendem? Quem são as pessoas que você atende atualmente? Porque o que acontece? Tem muitas vezes que as pessoas elas fazem o seguinte, elas montam uma proposta de valor e aí o cliente que ela tem é incoerente com a proposta de valor dela. Então assim, a coisa não funciona muito bem. Então o que a gente está entendendo aqui? Quem são os meus tipos? Qual é o tipo de cliente que eu trabalho? E aí, uma coisa importante, vocês podem sim ter mais de um segmento de cliente. Por exemplo, a gente tem basicamente 2 grandes grupos, tá? A gente tem um grupo do NUI, que é o nosso curso, a nossa metodologia de gestão aqui da minha empresa, tá? Onde eu ensino como é que a gente faz gestão, eu te ensino a fazer gestão através da experiência, que é um NUI. O NUI, ele tem um perfil de mulheres que estão começando a empreender ou que são pessoas técnicas que estão aprendendo a se enxergar enquanto empreendedoras. Então, esse é um grupo, um segmento de clientes. A gente tem um outro grande grupo que são as pessoas que já estão no mercado digital, que já tem aí seus produtos que faturam 1 milhão, 2 milhões, já estão num outro nível de negócio. E essa galera aqui quer que eu olhe pro produto delas e melhore a experiência do produto delas. Então a gente tem essa galera aqui
que quer que eu olhe para esse produto e melhore a experiência do produto. Então, a gente tem esses dois cenários. A gente tem o cenário da empreendedora que está começando, e aí eu tenho o NUI, e a gente tem da empresária que já está num faturamento de múltiplos dígitos e tudo mais, e eu vou olhar para a experiência. Então, a CR, a minha empresa, tem esses dois braços, esses dois segmentos de cliente. Quando eu entendo o segmento de cliente, tem um outro ponto que a gente vai pensar, que é o seguinte: como é que... Vou botar aqui pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me avisem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Como é que eu me relaciono com cada um desses segmentos de cliente? Então, eu tenho uma única proposta de valor. Como é que eu gero valor pra minha galera? Pá. Aí eu vou entender quais são os segmentos de clientes que eu trabalho. Pá. Aí eu vou entender como é que eu me relaciono com cada grupo de clientes. Então, por exemplo, com a galera do NUI, a minha forma de relacionamento é diferente da galera das consultorias ou dos produtos individuais. Por que é diferente? Porque são estratégias diferentes e são mercados diferentes. Por exemplo, as minhas alunas do NUI são alunas que entram em maior quantidade. Vai ficar. Não te preocupa. Mas sempre tentem vir, gente. Tentem vir sempre terças-feiras. Nayara, pede no meu direct lá de Scata, eu quero o material da live. Depois eu mando pra vocês, todo mundo que me pedir. Qual é a grande sacada da vida, tá? Eu entendo que eu tenho diferentes tipos de relacionamentos com diferentes grupos de clientes. Faz sentido isso pra vocês? Por exemplo, a galera que a gente faz consultoria, eu tenho um relacionamento infinitamente mais próximo com a pessoa. Eu tenho um grupo no WhatsApp com ela, eu tenho um relacionamento onde a gente troca e tudo mais, porque é um produto que define... Ai, que bom. É um grupo é um produto que exige isso. Já no NUI, eu tenho uma troca muito grande através da área VIP das leoas. A gente tem uma área VIP, a gente tem troca e tudo mais, mas é um relacionamento um pouco diferente. Então, qual é a grande sacada aqui? É eu entender como é que eu me relaciono com os meus grupos de clientes e, principalmente, eu entender o seguinte: que cada grupo exige, olha, Lê, um canal um pouco diferente também. Então, por exemplo, quando eu entendo... Olhem que legal que tá ficando. Ó, Catarina, no meu caso, eu tenho serviço para pessoa física e para pessoa jurídica e produto para pessoa física. Dá ruim ou o relacionamento dá pra ser com os dois? Não, dá pra ser com os dois. Aliás, no meu caso também é assim, tá? Eu vendo pessoa física. Bom dia pra rainha das experiências. Ai, sua linda. Eu vendo pra pessoa física, por exemplo, o NUI é pra pessoa física, tá? Já as consultorias, eu vendo pra pessoa física também, mas normalmente eu vendo para uma empresa de infoprodutos. A pessoa já tá numa escala maior. Então, a gente só cria estratégias diferentes de relacionamento, mas a gente consegue construir, sim, num modelo de negócios único, esses dois caminhos. Deixa eu só dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, a Lê, tá? A Lê é minha mentorada. A Lê tá na Plano C. Enquanto mentorada da Plano C, a Lê tem acesso a mim. Digo 24 horas não, porque eu durmo, né? Mas assim, a gente tem um grupo, então qualquer problema que ela tem, Cata, tô com dúvida em tal coisa, ela me manda no grupo do WhatsApp e eu respondo ali e a gente vai conversando tal. Porque é um produto que tem essa entrega, tem esse contato. O nosso relacionamento é muito mais próximo, é muito mais conectado. Quando a gente tá falando do NUI, a gente tem a plataforma onde as pessoas perguntam. Toda semana eu vou lá e respondo as perguntas da plataforma. Só que é um contato um pouco diferente. Por quê? Porque são estruturas diferentes. Por exemplo, o NUI, a gente criou num investimento muito abaixo, inclusive, do que ele deveria ser. Por quê? Pra gente conseguir maximizar esse conhecimento para maior quantidade de mulheres. A Plano C é um investimento de high ticket. Então, cada entrega é diferente. Vocês imaginam se eu entregasse para todo mundo do NUI a comunicação que eu tenho? Ai, lindo. Não tem como eu entregar esse mesmo volume de entrega para as alunas do NUI. Só que qual é a grande questão? Tá tudo bem, porque quando a pessoa entra no NUI, ela tem essa consciência. Vocês entendem?
ela tem a consciência de que ela não tem, assim, que eu vou entregar toda a minha metodologia empacotada pra que ela não tenha dúvidas, mas se ela tiver, eu tiro ali. Ai, gente, como vocês são incríveis. Ó, isso é relacionamento com o cliente. A Rosi faz um processo de consultoria, de mentoria, de gestão e experiência comigo. A gente tá sempre trocando no WhatsApp. Só que são entregas diferentes, entende? Através de canais diferentes. Por exemplo, como é que eu me relaciono com os meus clientes? A gente tem o Instagram, que hoje é a nossa principal fonte de conexão. A gente tem o Instagram, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Telegram. A gente tem o Zoom, que é onde a gente, né, onde efetivamente as entregas acontecem. Então, a gente entende que eu tenho canais diferentes para me relacionar em diferentes momentos com os meus clientes. Então, vocês têm que entender isso. Por exemplo, eu não é um canal de comunicação o meu telefone ligar, tá? Eventualmente no WhatsApp. Mas não é o tipo, a pessoa, gente, eu não atendo ninguém. Assim, eu sou aquela pessoa que a única pessoa que eu atendo é meu pai, porque meu pai ele tem dificuldade de falar por mensagem no WhatsApp. Ele não entende muito o processo. Aí ele liga, daí eu mando assim, já, não posso, depois eu te ligo, daí depois eu ligo pra ele. Mas o que acontece? As pessoas, elas têm que entender como é que é a tua forma de se relacionar com elas. Então tu vai entender quais são os teus canais. Tipo, por exemplo, tá? Deixa eu até parar de compartilhar aqui rapidinho. Eu, Catarina, eu tenho 2 números de WhatsApp. Eu tenho meu WhatsApp Business e tenho meu WhatsApp normal. No meu negócio, tudo é feito pelo WhatsApp Business. Por quê? Porque, por exemplo, eu acho... Isso pra mim foi muito bom. Normalmente, nos domingos, eu tô evitando de trabalhar porque eu quero viver coisas diferentes. E eu adoro... Assim, o meu workaholicismo é tratado, mas assim, qual é a grande questão? Eu amo o meu trabalho. Eu amo estar com vocês. Eu amo fazer mentoria. Eu amo responder. Só que o que eu tava fazendo? Eu tava vivendo isso tão intensamente a ponto de não olhar pra outras coisas. Porque isso é o que eu sei fazer de melhor. Só que eu falei, cara, tem que olhar pra outras coisas. E aí eu comecei a olhar. Eu comecei principalmente nos domingos evitar de estar tanto trabalhando. Então assim, eu saio, eu passeio, eu faço outras coisas. E aí o que acontece? Quando eu faço essas coisas, né? Quando eu me coloco nesse lugar, eu me desenvolvo enquanto pessoa, então faz sentido. E aí, o que eu faço? Eu evito de abrir o WhatsApp Business no domingo. Eu tenho meu WhatsApp normal. Então, se eu vou conversar com alguém, se eu vou ter uma troca, sempre pelo meu WhatsApp normal. Então, a grande questão aqui é vocês entenderem esse ponto, assim, é a gente entender quais são os canais, né, que as pessoas se comunicam com vocês. E é engraçado que tem pessoas que têm os meus 2 números, o meu pessoal e o meu profissional. E aí, a pessoa, quando vai falar comigo sobre algum assunto pessoal, ela já sabe que ela vai no meu pessoal e no profissional, no meu profissional. Porque dentro da minha cabeça existe uma hierarquia de tipo, quando eu vou responder alguém no WhatsApp Business, eu vou lá e tenho os meus grupos, eu puxo, eu respondo, não sei o que, então tem toda uma priorização. Mas isso são os canais, a gente vai entendendo quais são os nossos canais. Faz sentido isso aí pra vocês? Me digam aí se faz sentido pra vocês. Se vocês têm alguma dúvida, vocês digam, por favor. E aí, gente... Depois de entender quais são os nossos canais, a gente vai entender quem são os nossos parceiros. O que são os nossos parceiros? Bom, super sentido, show, maravilha. Os nossos parceiros são as pessoas que a gente pode contar pro nosso negócio e que podem alavancar alguma coisa pra gente, que podem nos dar... Eles nos ajudam a fazer com que o nosso negócio tenha mais braços, ou que tenha um alcance maior, ou que consiga viabilizar coisas. Por exemplo, eu tenho aqui alguns parceiros. Eu tenho parceiros, desde empresas tipo gráficas e pessoas nesse sentido, pessoas que prestam serviço, tem vários parceiros, tipo, pessoas que eu desenvolvi um relacionamento, então se eu precisar da pessoa, eu posso contar com ela. Eu tenho parceiros, então, por exemplo, em relação a quando eu vou me arrumar, então produção, tipo maquiagem, não sei o quê. Tenho parceiros em relação a isso. Tenho parceiros em relação à edição a gente tem que fazer um negócio diferentão. Tenho parceiros. Tem que levar um cliente pra algum lugar. Tenho parceiros. Então a gente vai entendendo quem são os nossos parceiros e o que a gente pode construir. No começo, gente, é super difícil a gente entender, a gente construir essa parceria.
Porque isso é uma merda. A gente tende a se desvalorizar. A gente tende a achar que assim, cara, a gente não é boa no que a gente faz. Ou não sei se alguém vai querer me ajudar. Isso é assim, todo mundo já passou por isso. O que acontece? Como é que a gente cria parcerias? Assim como tudo na vida tem que ser bom pros dois lados, gente. Então assim, como é que eu posso oferecer algo pra essa pessoa e essa pessoa vai me oferecer que a gente pode conectar as pontas? Essa é a grande pergunta. E aí, se vocês não têm ninguém, isso é um alerta, porque você tem que começar a pensar. Cara, vamos supor assim, sei lá, se tu é uma empresa, se tu é, sei lá, se tu é uma advogada, tá? Sou advogada, por exemplo. Beleza. Se tu é uma advogada, quem é que tu pode encontrar de parceira daqui a pouco da contabilidade? Sei lá, por exemplo, uma contadora, tua parceira que vai te ajudar nos teus projetos. Por quê? Tu pode passar a gente pra ela, tu pode indicar ela. Só que, por exemplo, quando tu for precisar de alguma informação, ela pode te ajudar nesse processo. E tu pode ajudar ela no processo dela. Quando a gente constrói essas nossas parcerias, são pessoas que a gente se relaciona pra que a gente consiga trocar com essa pessoa. Só que lembrem-se, oi Dani, que tem que ser uma troca mútua. Assim como qualquer relação. Então, eu entendi quem são os meus parceiros chaves. E, gente, isso, lembrando, tá? Isso é uma construção. Não é do dia pra noite que vocês vão, tipo... tenho aqui 30 parceiros. Não. Olha, eu tô aí empreendendo o quê? Faz uns 7 anos? É isso? Acho que é. E eu tô... Assim, nos últimos 2 anos eu comecei a construir parceiros mais... assim, realmente parcerias. É uma construção. Parcerias são ótimas. Exatamente. Depois de entender quais são os meus parceiros-chave, eu vou entender quais são as minhas atividades principais no meu negócio. Então, o que eu efetivamente faço enquanto empreendedora? Quais são as minhas atividades? E, galera, esse é um ponto que as pessoas não se dão conta. Quais são as minhas atividades-chave? O que são as atividades-chave? São as coisas que eu faço dentro do meu negócio. Deixa eu falar, por exemplo, tá? Minha empresa. O que a gente faz como atividades principais? A gente faz infoprodutos, mentorias, consultorias. E a gente tá numa construção, num braço de construção de criação de conteúdo. Mas, basicamente, infoprodutos, consultorias e mentorias. A mentoria, ela pode ser considerada um infoproduto? Até pode. A consultoria mas qual é por que eu separo aqui dentro da minha estratégia? Porque dentro do mercado de infoprodutos, a gente não vende hora. Dentro de mentoria e consultoria, não é que a gente venda a hora, mas a gente tem uma agenda programada para aquilo ali. E assim, gente, olhem a loucura da coisa. Se eu fosse fazer uma análise somente estratégica do meu negócio, estrategicamente falando, tá? Pensando só em resultado financeiro, eu diminuiria cada vez mais os meus atendimentos individuais e colocaria cada vez mais a minha energia nos mercados de infoproduto, tá? Porém, este é o meu modelo de negócios único. Ou seja, no modelo que eu construí, eu gosto muito da troca de consultoria e de mentoria. Eu acredito nisso. Então, eu invisto, inclusive, meu tempo em projetos de mentoria e de consultoria. Se eu fosse pensar só em grana, a estratégia seria outra. Então, por isso que é muito importante vocês entenderem que é um modelo de negócios único. E assim, tá, gente, tem gente que só pensa em grana, tá? A pessoa só pensa em grana. Eu, Catarina, não penso só em grana. O negócio tem que ser lucrativo, obviamente ele tem que dar resultado, mas não é só grana. Porque senão a gente tá ferrado. Depois que vocês entenderem quais são as atividades-chave de vocês, a gente vai entender quais são os recursos que vocês têm disponível para isso. Deixa eu abrir aqui. Gente, eu só vi esse material semana passada, então tá longe do meu rolo de câmera. Quais são os recursos que eu tenho disponível para isso? Então, por exemplo, para todas essas atividades, quais são os recursos? Hoje, a minha empresa, ela tem muitos recursos que há 2 anos ela não tinha.
Por isso que eu vou atualizando meu modelo de negócio. Então, por exemplo, dentro dos nossos recursos, a gente tem os recursos físicos dentro da empresa, que hoje a gente tem 2 escritórios, então a gente tem um recurso físico. Existem pessoas, a gente tem um recurso intelectual, tem uma equipe trabalhando comigo, além do meu recurso intelectual. A gente tem recursos tecnológicos, então a gente tem ferramentas a nosso favor, a gente tem, né, várias coisas nesse sentido. Então, quais são os recursos que vocês têm à disposição de vocês? Por que é importante isso? Pensem o seguinte, eu, Catarina, comecei uma empresa hoje, vamos supor, tá? Aí eu vou começar uma empresa, e aí eu quero que essa empresa tenha o mesmo resultado de uma empresa, sei lá, da empresa da minha amiguinha lá que tá no mercado há anos. Só que a minha amiguinha que tá no mercado há anos, ela já tem uma equipe, ela já tem uma estrutura de negócio, ela já tem um faturamento lá X, ela já tem uma operação acontecendo. E aí, às vezes, eu me frustro, porque eu penso, meu Deus, a minha vida tá uma merda, eu não consigo fazer nada. Só que a culpa não é tua. Tu tem que entender que tu tá começando com recursos muito diferentes do que... Sim, Janice. Recursos muito diferentes do que recursos de... Como é que eu vou explicar? Tu tá começando com recursos muito mais limitados do que uma pessoa que já tá no mercado há anos. Sim, gente, só pra vocês entenderem, tá? Esse material, a estrutura dele é um canvas, tá? Só que a gente reconstruiu aqui pra live pra vocês. E dentro do Nui, a gente usa esse material ajustado com a minha metodologia. Tem coisas que não tem no canvas original que a gente incluiu. E quem tava no começo da live já percebeu aqui. Então, depois que eu entendo quais são os meus recursos, o que eu tenho disponível, eu vou entender, né? E assim, só parênteses, tá? Os recursos. Gente, vamos supor, tá? Se a pessoa começou um negócio e aí ela tinha um investidor. Você sabe, né, que uma galera acha que eu tinha pessoas investindo em mim. Gente, eu comecei com dívidas, eu comecei com dedo no cu, que é medo, sabe? Morrendo de medo. Mas eu tenho mentoradas que chegam pra mim e falam, eu tenho um valor, sei lá, eu tenho uma herança de 200 mil reais pra fazer um negócio acontecer. Ela tem um recurso diferente que eu não tinha quando eu comecei. Eu tinha 30 reais na minha conta e vontade de fazer acontecer. É isso. Então, a gente não pode ficar olhando pro modelo do coleguinha, a gente tem que entender o nosso. Senão a gente vai ficar frustrada o tempo inteiro. E aí, minha gente, vamos continuar aqui. A gente entende depois disso, depois de entender quais são os nossos recursos, a gente tem 2 pontos que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, a gente falou, essa é a comparação que precisamos ter cuidado mesmo. Nossos recursos que estamos começando são infinitamente diferentes de quem já está acontecendo. Exatamente. Eu tava falando sobre isso no meu grupo de mentoria ontem. Né, falando pras meninas, cara, eu sou elas do passado. Tipo, há 1 ano e meio atrás eu tava no lugar onde elas estão. E as pessoas que hoje estão num nível acima de mim são as pessoas que são eu de 2 anos atrás. Então, a grande sacada é a gente continuar no rolê da gente. Enfim, e aí a gente vai entender no final esses 2 pontos. A gente vai entender a estrutura de custos e as fontes de receita. O que são isso? A gente vai entender quanto que custa o nosso negócio. Quando a gente começa, normalmente o nosso negócio ele tem um custo mais baixo, a gente consegue ajustar. Por exemplo, hoje tá? Só de sistemas e tudo mais, a gente deve gastar mais de 3 mil reais por mês. A gente tem equipe, a gente tem aluguel, a gente tem luz, condomínio, internet. Então, assim, eu começo o mês com um monte de conta pra pagar. Independente de faturamento ou não. A nossa estrutura de custos, eu tenho que ter noção da minha estrutura de custo. Sabe? Papel higiênico custa quando a gente tem um escritório. Cafezinho custa. Tudo isso custa. Então a gente tem que entender quais são os custos do nosso negócio. E assim, cara, eu trabalho de casa, eu não tenho custo. Pera aí. Quando no trabalho de casa tem um custo, inclusive no NUI eu ensino isso, tá? Existe um cálculo que a gente faz proporcional pra entender como é que a gente faz, como é que a gente calcula as coisas em casa. E aí, por último, eu entendo quais são as minhas fontes de receita. Quando eu entendo quais são as minhas fontes de receita, o meu negócio ele começa a ter uma estrutura mais redondinha. Porque eu entendo como é que eu ganho dinheiro no meu negócio, como é que eu faturo. E aí vocês têm que listar quais são os custos e quais são quais são as fontes de receita. Por exemplo, aqui, quais são as minhas fontes de receita?
A gente tem o NUI, que é o Nasce Uma Empreendedora, que é o nosso curso, o meu curso de gestão de negócio através da experiência. A gente tem a Plano C, a Plano C Black, o FEM, né? Plano C, Plano C Black são mentorias, o FEM, Mejex, enfim, a gente tem várias fontes de receita, a gente tem diferentes formas de ganhar dinheiro. Olhem a loucura, tá? Estava eu, no domingo, na peça da Kátia Damasceno, não sei se vocês conhecem. Em casa é ainda mais delicado porque temos custos sim, só que misturado na casa. Isso é um fator enganador, né, Kátia? Totalmente enganador. Por isso que no NUI eu ensino pra vocês como é que a gente faz esses cálculos, como é que a gente organiza tudo isso. Porque senão a gente não entende como é que as coisas acontecem. Mas enfim, estava eu domingo no espetáculo da Kátia Damasceno, no stand-up dela. E, enfim, e assim, aliás, recomendo quem puder ir, é muito divertido, assim, ela é especialista em sexualidade, então ela fala várias coisas, é muito legal. Estava eu lá, é top, ela é muito engraçada. E aí, do meu lado, tinham duas senhoras conversando, falando, não sei o que, tal. E aí, as duas senhoras, no espetáculo a Kátia fala assim, porque eu tô... ela fala, porque na época tal, eu dava curso em casa, eu ia na casa das pessoas, dava curso, não sei o que, biriri, bororó e tal. E aí, chegou uma hora que uma das senhoras olhou pra outra e falou, cara, ela não dá mais curso, né? Daí a outra, não, pois é, agora eu acho que ela tá se virando aqui com os teatrinhos. Gente, não sei se você sabe, mas a Kátia Damasceno tem o maior canal de sexualidade do mundo. A Kátia Damasceno, ela é sócia do Leandro Ladeira. E eles estão na lista dos 25 maiores infoprodutores do mundo pela Hotmart. O faturamento deles é multimilionário. Quando a Kátia... E aí, claro, eu não sei a estratégia interna deles, mas, por exemplo, eu acredito muito que quando elas fazem uma tour nacional, né, com um stand-up, tanto ela quanto o sócio dela tem stand-up dele, né? A estratégia desse negócio não é necessariamente uma fonte de receita. Por quê? Um teatro, mesmo que lotado, não vai gerar milhões de faturamento, como um lançamento de um infoproduto ou qualquer coisa assim. É uma estratégia, provavelmente, de expansão de marca ou de criar um posicionamento dentro de um público diferente que eles não alcançam tanto dentro do digital. São vários pontos de conexão dentro de uma estratégia. Então, a Kátia, dentro da fonte de receita dela de stand-up, eu tenho certeza absoluta que não é a maior fonte de receita dela. Só que isso tá dentro de uma estratégia muito maior. E as senhoras pensando assim, ai, coitadinha, tá vivendo de pecinha, não sei o quê. E eu falando, gente, não falei pra elas, eu falei, galera, essa mulher aí tá arrasando. Ela é uma das maiores do Brasil. E assim, mas enfim, então às vezes a ingenuidade das pessoas faz com que elas julguem um modelo de negócios que tá gigantesco. Então a gente também não pode deixar julgar pelas outras pessoas. Então o que nós vamos fazer agora? Ó, aqui estão todos os nossos slides que eu mandei pra vocês, que eu mostrei pra vocês. A gente vai colocar esse material todo no nosso canal do Telegram. Então quem quiser ele, me manda no direct. Cata, eu quero. E me conta o que achou da live também, que eu adoro saber o que vocês acharam da live. E aí, a gente vai se ver na próxima terça-feira. Com outro café com as leoas. Toda terça-feira, às 8h15 da manhã, eu venho aqui com vocês pra gente fazer o nosso café. Então, só que vocês precisam estar conscientes de que são as duas partes. E, galera, isso aqui, assim, esse conteúdo, ele é um fragmentozinho, um fragmento de toda a estrutura do NUI. Então, no NUI a gente tem as aulas completas disso que eu trouxe pra vocês. Então, gente, o NUI atualmente, tá? E eu não sei se a gente não vai mudar o valor dele até o final do ano, mas atualmente ele custa R$497. Ele é muito acessível por toda a entrega dele. Ele é a minha metodologia básica de gestão de negócios. São 9 módulos pra tu criar o teu negócio, estrutura do teu negócio. Nasce uma empreendedora, tu nasce enquanto empreendedora. A gente olha pra tudo, pra ti, pro teu negócio, pra marketing, pra comercial, financeiro, gestão de agenda, pra tudo, pra que tu tenha a melhor experiência dentro do teu negócio e tenha resultado financeiro e consiga construir a vida que tu quer. Então, quem quiser, vai na minha bio, porque tem lá o link. E juro pra vocês que, assim, os feedbacks que a gente tá recebendo são incríveis. E eu super acredito nesse produto e a gente fez ele com todo o carinho e estratégia pra vocês. Gente, vou me arrumar porque hoje tem Casa Perini Music Day. Então, logo mais estarei na Serra aqui. Temos show do Alok hoje. Temos uma experiência incrível que eu estou envolvida nessa criação dessa experiência. E vou tentar mostrar tudo pra vocês nos stories.
Ó, olha que maravilhosa. Estou adorando Nui, muito prático, excelentes materiais e exercícios poderosos. Janice, maravilhosa. Galera, então escutem a Janice e entrem no Nui. Porque assim, não sei, a gente tem uma reunião agora de estratégia, acho que na próxima semana ou daqui a 2 semanas, com uns mentores que estão nos ajudando. Porque mentor tem mentor, tá, gente? E eu não sei se eles vão querer mudar a estratégia pra reposicionar isso no mercado por um valor mais alto. Então aproveitem. E não é papo de vendedor, tá, gente? Depois quando tiver com outro valor, e aí já tá em outro valor. Então aproveitem. Quem é aluno não sabe. E assim, entrou e não gostou, vocês têm 7 dias pra pedir reembolso. Mas assim, não temos caso de reembolso porque nos dedicamos. Gente, ó, amo vocês. Até semana que vem. Quem quiser o material, me manda no direct. Eu quero material e me conta como é que foi a live, tá? Amo vocês. Semana que vem nos vemos. E daqui a pouco tô nos stories mostrando tudo aí da Casa Perini Music Day. Beijo, leoso, do meu coração. Amo vocês.